Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Papo Cultura, diretamente de Carapicuíba, e hoje vai ser muito especial. Hoje nós vamos falar sobre futebol. Eu tenho a honra aqui de receber aqui o Álvaro. Álvaro, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí. Bom, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação aqui. Muito legal, a gente vai falar bastante sobre futebol, sobre tudo que está acontecendo aí, né? Então, eu sou o Álvaro, tenho 26 anos, sou morador aqui de Carapicuíba desde que nasci, moro no mesmo lugar. Sou formado em Direito, né? Esse ano consegui minha OAB para atuar como advogado, trabalho na internet também falando sobre futebol todos os dias, então falo sobre o São Paulo, que é meu time de coração, a gente vai falar bastante, né? Mas falo também sobre os outros times, né? Então a gente vai falar bastante aí sobre futebol. Legal. Ô Álvaro, eu gostaria de saber como é que é a sua história com o futebol, né? A gente sabe que o futebol é a paixão do brasileiro, né? Todo mundo aqui, eu conversava anteriormente em outra entrevista que a gente também teve a oportunidade de falar sobre futebol, todo mundo tem seu time, né? Seu clube. Muito difícil aqui em São Paulo, quando uma pessoa fala, eu não torço pra time nenhum. Você olha pra aquele sujeito com uma certa estranheza, você fala, será que é alienígena? Será que é daqui mesmo? E como é que foi a sua história com o futebol? A minha relação de futebol, eu sempre brinco que vem desde pequenininho, né? Meu pai é um apaixonado por futebol, então desde que eu comecei a andar, ele já colocava uma bola para eu chutar ali, já tentei ser jogador. Me apaixonei pelo São Paulo desde cedo, né? Que o São Paulo é o time dele. Ele veio de Pernambuco e ele não tinha um time, né? Igual você falou, era até uma estranheza. E todo mundo perguntava, e ele falava que ele torcia pra São Paulo porque ele morava em São Paulo. Ele não entendia muito essa ligação. Aí depois ele começou a se apaixonar pelo São Paulo. Então, desde pequenininho, ele me levou bastante no estádio do Morumbi e foi crescendo aí essa paixão. Eu, sou apaixonado por futebol, assisto quase todos os jogos, até com a camisa de um time aqui, de outro time por baixo. E gosto bastante de jogar videogame. Quando eu não tô assistindo, trabalhando, que eu trabalho com isso também, aí eu procuro jogar futebol com os amigos. Então essa relação com o futebol é quase que todo dia ali, né? E se lembra, assim, de pequenininho, qual foi o time do São Paulo, assim, que encantou seus olhos? Porque eu lembro que, por exemplo, eu fui começar a gostar de futebol, eu já tinha um certo entendimento, né? E foi o Palmeiras da Parmalat, né? Que tinha aqui o Oséias, aquela coisa, que era aquele time ali que você olhava, você não sabia pra quem olhar. Um time absurdo. Qual foi o time do São Paulo que você falou, cara, esse time é o meu time? Olha, o primeiro time que me encantou assim, eu sou de 1998, né? Então foi quando o São Paulo ganhou o Mundial de 2005, eu tinha ali por volta de 7 anos, estava entendendo um pouquinho. E eu tenho alguns lampejos assim de memória, que foi uma festa muito legal que a gente assistiu lá em casa com muitos amigos ali, e foi bem legal. E aquele time que foi campeão mundial, né? Com aquele gol do Mineiro, que tinha o Aloísio, que tinha o Rogério Ceni no gol, fazendo aquela defesa que ficou marcada, né? Entrou pra história aquela defesa no chute do Dierra de falta. Então aquele foi o primeiro time assim do São Paulo que eu vi que realmente jogava muito bem. Tanto que logo em sequência ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos, né? Acho que na era do pontos corridos ninguém conseguiu. Sim. Então, dessa época foi o momento, assim, dos melhores times do São Paulo. Tanto que até hoje tá um pouquinho até difícil chegar naquele time, né? Porque o marco que esse time fez foi realmente muito difícil e foi um dos primeiros times, o primeiro, na verdade, né? Que eu tenho lembrança, assim, de jogar muita bola, assim, de gostar, de dar o prazer de assistir, assim, o São Paulo. Legal. Ô Álvaro, até falando sobre futebol, sobre profissão, sobre falar de futebol, o seu canal começou em 2020, não foi isso? Foi em 2020. Justamente na pandemia. Como é que foi a ideia da concepção do canal? De falar de futebol, de falar do São Paulo e de falar de futebol de uma forma geral? Então, na época, eu estagiava, né? Como eu sou formado em Direito, então na época eu estava fazendo a faculdade e eu estagiava na área, né? Eu trabalhava num escritório, mas como eu disse, sempre fui um apaixonado por futebol. Então, enquanto eu não estava trabalhando ali, eu procurava um jogo para assistir depois do estágio. Então, e aí eu tive um primo, né? Que foi, inclusive, que me ajudou muito, um primo e um amigo que me ajudaram muito nesse início, que ele já tinha um canal do Palmeiras. Ele é muito palmeirense e ele já tinha um canal do Palmeiras e ele trabalhava com isso, já vinha de um tempo trabalhando com isso. E aí, numa conversa, a gente estava numa festa em família, e ele falou, por que você não começa? Você gosta muito de futebol, a gente conversa bastante, porque quando a gente se encontra bastante, né? Tem muita festa de família, a gente sempre fala de futebol, a festa inteira praticamente. Então, por que você não cria um canal? Dá para tirar uma receita, dá pra gente conseguir fazer um dinheiro e dá pra transformar isso em trabalho, porque ele tinha feito isso. Então ele falou, olha, eu consegui, você pode conseguir também. Ele já deu meio que um caminho ali pra eu seguir. Eu falei,
pode ser, né? Ele deu essas ideias e ele disse que também tinha dado certo para ele, porque ele trabalhava na época numa empresa e ele saiu dessa empresa só para focar nesse trabalho, para ele conseguir focar só nesse trabalho para falar sobre o Palmeiras. Então ele conversou bastante comigo ali no início. De começo foi difícil porque eu tinha vergonha, sou um pouco mais tímido, né? Então eu tinha vergonha de aparecer ali nas câmeras, eu tinha vergonha de gravar em casa, então eu queria gravar só quando não tivesse ninguém em casa. E lá em casa nós somos em 5, então já era um pouquinho mais difícil. Então eu demorei um pouquinho para dar esse start, assim, né? Mas aí depois, passou um tempo, ele falou, olha, eu tô conseguindo tirar um dinheiro, realmente virou meu emprego, esse primo é muito amigo meu, e a gente conversou abertamente sobre isso. E aí depois eu fui caminhando. Foi na época da pandemia, que antes eu trabalhava presencial, então eu comecei a ficar mais em casa. Então, se às vezes estava procurando alguma coisa para fazer, ele, começa a gravar os vídeos, ver como é que se sai. Aí foi a época que eu comecei mesmo a gravar esses vídeos e a gente começou o canal lá em 2020. 2020. E como é que é, ô Álvaro, essa questão de você falou que você se considera tímido, né? Eu também sou. Eu acho que quando a gente trabalha a comunicação, tem uma chavinha que liga que a gente consegue se desvencilhar. Eu, por exemplo, numa festa, em determinado lugar, eu não vou ser aquele cara que vai chegar, oi, tudo bem? Mas na comunicação eu consigo me conectar com as pessoas e consigo me conectar com essa paixão do lance de falar, de entrevistar. E como é que você conseguiu visualizar que você estava vencendo esse lance da timidez trabalhando na comunicação, cara? Olha, de começo, eu vou ser sincero que foi difícil, né? Por conta dessa timidez e, como eu te falei, eu tinha vergonha até de gravar em casa. Eu tinha vergonha de meus pais e meus irmãos me escutarem ali, porque eu realmente tinha essa vergonha. E acho que foi gradativo. Foi indo, né, durante o tempo, porque pro canal crescer, meu primo tinha me dado essa dica. Hoje, quem quiser, inclusive, começar, eu sempre dou essa dica, que você tem que ter ali uma postagem diária. Não diária, mas você tem que ter uma contundência ali, postando bastante vídeo. Então eu fui indo e aí foi indo aos poucos, sabe? Eu fui criando um pouquinho mais de coragem, e aí você posta um vídeo, você recebe um comentário positivo, você recebe um comentário de uma pessoa dizendo que é seu fã, e você fica, tava aqui em casa e do nada eu tenho um fã me acompanhando. Isso vai te dando mais motivação, vai deixando você um pouco mais à vontade. E você falando pra uma câmera ali, é um pouquinho difícil, porque muita gente assiste, né? Tem milhares de pessoas me assistindo por dia hoje, graças a Deus. Mas nesse início foi difícil, mas o público foi ajudando. Obviamente, a gente não vai agradar ninguém, sempre tem alguém que discorda, que não gosta, que até xinga, mas foi indo, sabe? E aí foi dando certo, aí num dia eu tinha, por exemplo, 10 visualizações, aí no outro dia eu fui multiplicando, foi crescendo mais, isso dá um ânimo, né? Aí depois, a partir do momento que começou a trazer uma receita também, né? Porque aí você vê que pode dar certo, que o que o meu primo tinha me dito é realmente verdade. Então isso se foi acontecendo. Eu até hoje me considero uma pessoa tímida, muitas vezes eu nem divulgo os meus vídeos até hoje, e minha namorada tá aqui assistindo, e ela fica incrédula, é seu trabalho, você não divulga, você grava um vídeo, você faz alguma coisa, não posta em lugar nenhum. Eu falo, mano, é meu jeito, eu queria que as pessoas me assistissem porque gostam do conteúdo, sabe? Então, se elas acharem o conteúdo e gostar, se identificar, elas fiquem, né? Então, não sou essa pessoa, igual você falou, chegar na festa e começar a gritar, assim. Óbvio, quando a gente tá com algumas pessoas mais próximas, a gente consegue, né? Mas aí eu fui vencendo essa timidez e foi dando certo, graças a Deus. Ô Álvaro, eu considero que todo brasileiro é um comentarista exponencial, né? Sim. Nos bares, na roda de amigo, a gente tem essa cultura do brasileiro, né? Eu me lembro desde pequenininho em casa, quando tinha jogo da seleção, todo mundo comentando, né? E sempre tem esse lance do saudosismo. Na minha época, fulano de tal jogava mais. A gente sempre tem essa identificação com a seleção que a gente viu, ou com o time que a gente viu. Como é que você foi refinando esse processo no seu trabalho, de passar de um torcedor comentarista para um comentarista torcedor? Como é que foi essa refinação? Como é que você sentiu, poxa, o resultado tá vindo, eu consegui refinar meu trabalho nesse sentido? Você falou muito bem, a gente tem esse intuito a ser um comentarista esportivo. No começo, eu era um pouquinho mais, vamos dizer assim, em cima do muro. Eu passava a informação, por exemplo, São Paulo jogou com o Palmeiras, o jogo foi 1-1. Então eu passava a informação, galera, o São Paulo jogou com o Palmeiras, o gol do São Paulo foi de tal pessoa, o do Palmeiras foi de tal pessoa, saiu assim, eu passava as informações e eu deixava que o público me respondesse. Pra que, por exemplo, se eu dissesse a opinião, hoje, sei lá, o atacante do São Paulo é o Luciano. Aí eu falo, eu gosto do Luciano. E aí ia ter alguém que comentava que gosta do Luciano e ia ter alguém que comentava que não gosta do Luciano e poderia me xingar, dar um dislike no vídeo. Então eu deixava que o público deixasse esse comentário. Então eu fui deixando esse início
pra eles, assim, pra depois eu começar a dar mais minha opinião, pra eu saber o público que tava me assistindo, pra eu ter essa noção. No começo, eu achei que foi uma estratégia que eu utilizei, que eu imaginava que pudesse dar certo. Durante um período, nos começos até deu certo, mas depois o pessoal até me cobrava. E Alemão? O pessoal, o meu canal chama Alemão, né? E aí, qual que é a sua opinião? O que você achou sobre o jogo? Então, a partir daí, eu comecei a dar mais a minha opinião e deu mais certo ainda, né? Porque o público hoje se identifica, como eu disse pra você, tem gente que fala que é meu fã, até hoje eu não acredito, né? Que o pessoal tá assistindo ali. É até uma loucura a gente imaginar isso, mas foi nesse processo, né, de conversa mesmo, porque eu acompanho todos os comentários, tanto no YouTube, nas outras redes sociais também, então você vai moldando, você vai arrumando alguma coisa aqui, você vai mexendo em outra coisa ali, aí você vai se moldando para trabalhar. Entendi. E até falando sobre o lance de se moldar, a gente sabe hoje que a gente vive uma era diferente no ramo do comentarismo, né? O comentarista de futebol, ele deixou de ser aquela pessoa que não se expunha, né? Tanto é que a figura do comentarista, quando a gente fala sobre figura futebolística, era aquele cara que a gente ouvia o narrador, né? Ele ficava espremidinho do lado ali do narrador, apertadinho, né? E aí depois com aqueles programas da TV de roda, de bate-papo de futebol, o comentarista ele começou a tomar uma forma diferente. E hoje na internet tem um papel muito maior. Tanto é que a gente viu um movimento interessante dos comentaristas que eram de TV indo para a internet. Nesse processo de 2020, a gente sabe que é gradativo. Como é que você foi identificando o crescimento do seu canal? Foi algo instantâneo ou foi algo que você foi trabalhando? Como é que foi? Foi algo que eu fui trabalhando. Você bem disse sobre essa questão da televisão, da internet. Eu via que muitos comentaristas esportivos, por exemplo, às vezes até escondiam o time, né? Não falavam o time que eles torciam. Não sei se por questão em particular ou alguma outra questão de realmente trabalho, mas eu sinto que o público ele se identifica um pouco mais com você quando você dá a sua opinião, quando você fala realmente o que você pensa. Não foi instantâneo, eu tive um início muito bom no canal, mas ele foi indo, sabe? Ele foi crescendo aos poucos, até hoje a gente cresce um pouquinho. Eu sempre falei que tem um público muito nichado, porque eu tenho um canal no YouTube só sobre o São Paulo. Então, eu trabalho com outros times em outras plataformas. Então, eu imaginava que fosse chegar um tempo que fosse parar de crescer, até porque não tem como a gente atingir todo o público, todo mundo gosta, nem todo mundo vai gostar de mim, então tem tudo isso. Então, esse crescimento, ele foi, não vou dizer que rápido, ele teve um início bom e depois ele foi acompanhando. E eu percebi que na pandemia, essa questão de podcast, essa questão de você postar muitos vídeos na internet ia crescer muito bem, porque tava todo mundo em casa, né? Que foi realmente no começo da pandemia. Então foi nessa época que eu realmente tive essa percepção e comecei a postar e graças a Deus deu tudo certo. E por se tratar de pandemia, como é que estava a sua cabeça nesse momento? Né? Porque quando a gente fala da pandemia, a pandemia ela foi assim, cada um viveu uma pandemia diferente, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, teve pessoas que trabalharam, teve pessoas que estavam desempregadas sem trabalhar. Foi um processo muito difícil. Como é que foi esse processo para você? De início foi diferente, assim, vou dizer, porque eu tinha acabado de entrar nesse estágio, eu fazia faculdade e eu tinha acabado de entrar. Eu entrei Você fazia faculdade de advocacia Fazia faculdade, mesmo? Fazia faculdade legal, de Direito. E aí eu tinha acabado de arrumar esse estágio e eu lembro que eu entrei em fevereiro e aí em março começou a pandemia. E o meu trabalho ele era 100% presencial. E eu ia todo dia, só que eu fui cerca de 20 dias e aí começou a pandemia. Então, pelo menos nos primeiros dias, deu uma paralisação, porque era de se imaginar que fosse parar cerca de uma semana, né? O pessoal falou, fecha tudo por uma semana e depois vai voltar. Só que foi postergando ali e virou durante muitos anos, né, infelizmente, né, porque foi um período muito complicado. E aí, só que nesse começo eu fazia faculdade em casa, fazia faculdade online e trabalhava online também. Só que como eu disse, como eu era 100% presencial e eu passei a ficar em casa, então eu tinha muito mais tempo. Porque, por exemplo, eu tinha uma tarefa para fazer da faculdade. Se eu terminava, eu não estava presencial porque eu fazia faculdade em outra cidade. Eu estava ali em casa. Então, eu fui utilizando esse tempo para estudar um pouquinho mais a questão desse novo trabalho que eu queria para mim. E aí eu trazia informações. E também para trazer melhores gravações. Eu sempre procurei profissionalizar mais o trabalho, tentar sempre melhorar para o público se identificar cada vez mais e gostar mais do conteúdo. Então, esse início de pandemia ele foi um pouquinho diferente. Depois a gente passou um período muito complicado. Depois chegou meu aniversário, meu pai acabou pegando Covid, eu peguei Covid também. Então, foi um período assim de início um pouco difícil, diferente para a gente, que a gente particularmente nunca tinha vivido isso. Mas nessa questão do trabalho, eu tive um pouquinho mais de
de tempo, vamos dizer, melhor dizendo assim, para eu conseguir juntar na minha rotina, né? Porque eu ficava o dia inteiro fora praticamente, porque eu estudava fora, trabalhava fora e quando meu primo me chamou eu não tinha esse tempo. Mas aí eu passei a ficar em casa, então eu comecei a organizar melhor. A gente ficou, como eu disse aí, durante muito tempo, né? Com a pandemia só, você ficando dentro de casa. E aí foi indo aí essa questão. Legal. Eu acho que quando a gente fala, tem certas conexões que elas não são aparentes, mas conforme a gente vai conversando com a pessoa, a gente vai descobrindo algumas conexões. E quando você falou que você fez direito, eu fico pensando que a figura do próprio advogado, a figura do comentarista e a figura do repórter, elas são um pouco parecidas, né? Porque você precisa ter esse time de fazer as perguntas certas. Você precisa ter o lance da exposição, E o que foi que você viu que essa bagagem de, por exemplo, de estar fazendo direito, o fato de estar construindo um argumento, te ajudou como comentarista, cara? Olha, ajudou bastante, porque eu gosto, é uma área que eu sempre gostei, tanto que eu iniciei na faculdade com acho que 18 anos, eu terminei a escola e passei um período, já iniciei a faculdade, e foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu sempre estudei bastante, assim, nessa questão da parte jurídica, porque é uma coisa que eu gosto muito mais. O futebol sempre foi uma área atrelada, então nessa questão de se desenvolver, até como eu falei, para uma pessoa tímida, você ajuda bastante, porque você tem que estudar caso, e você querendo ou não, se você for advogado, você vai ter que conversar com o seu cliente, você vai ter que falar com o juiz, você vai ter que falar com a parte contrária, você vai ter que, né, se soltar um pouquinho mais, porque você não vai ficar ali no tribunal assim, né, a todo momento. Então você tem que se desenvolver um pouquinho mais, então eu acredito que isso tenha me ajudado bastante também. Legal, legal. Eu gostaria aqui de falar sobre uma experiência recente que você teve, foi o reality show, né? Sim. Do jogo aberto, Isso, não é isso isso? mesmo. Do jogo aberto. Como é que foi essa experiência de, por exemplo, de já estar alguns anos aí comentando, né? Até comentando sobre futebol, e a experiência de ser repórter de campo. Como é que foi isso pra você, cara? Cara, até hoje eu não acredito nisso que aconteceu, porque foi uma loucura, assim, porque o Jogo Aberto se não for o maior, tá no top 2 ou top 3 de maior programa esportivo do país, e é um programa que eu assisto todo dia. Eu trabalho no YouTube com o São Paulo, mas eu trabalho, por exemplo, no TikTok, no Kawaii com outros times. Então, Legal, legal. então Quais são os times? eu falo sobre geral, assim. Geral, Falo futebol sobre geral. a rodada, Legal, sobre legal. contratações e tudo mais. Então eu sempre procuro estar assistindo os programas esportivos, estar ali ligado no celular para ver as notícias. Então eu acompanho o Jogo Aberto, acompanho os programas. E, cara, foi um programa que eu assisto todo dia e do nada, assim, não da noite pro dia, mas porque eu tive que passar por um processo, foi um processo seletivo muito grande. E aí, do nada, eu tava lá na televisão. E, querendo ou não, é um público muito diferente, que por mais que na internet você cresça bastante, mas a televisão, ela tem um público diferente, ela te dá uma outra visão, uma outra visibilidade. Então, eu passei por esse processo. Na época, que foi ano passado, o Jogo Aberto, ele já tinha tido um reality show junto com o Kawhi, que foi em 2021, que o Sgarbi ganhou, que hoje ele inclusive, o comentarista do programa. E aí teve a segunda edição, que era para cobrir a Copa do Mundo Feminina. E aí eu já trabalhava, fazia alguns vídeos também sobre o futebol feminino, e aí eu me interessei. Só que eu, sinceramente, não imaginava que eu fosse ser chamado, porque depois eles falaram lá que tinha mais de 1 milhão de vídeos, e pro começo eles iriam escolher 8 pessoas. Eu falei, pô, tem 1 milhão de vídeos ali, eles vão me escolher entre 8, né? Porque era realmente uma seleção muito grande. Só que aí eu fui passando de fase, gravei um vídeo e fui aprovado, depois tive algumas reuniões com eles, né? Tive, acho que 3 reuniões, mais ou menos assim. E aí eu entrei pro reality show. E aí o reality show, tinha 8 pessoas selecionadas, eu tava inclusive entre essas 8. E aí era no esquema de mata-mata, como se fosse um campeonato mesmo, era um contra o outro. Uau. E aí essa primeira fase eu me classifiquei, aí eu fui pra semifinal e a seleção iria disputar a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, se não me engano. Certo. E aí ia ter o último jogo da seleção antes das meninas viajarem em Brasília. E aí o Kawhi, junto com o Jogo Aberto, levou a gente pra lá pra gente fazer a cobertura. Então foi a primeira entrevista que eu fiz a entrevista com a Antônia, que é a jogadora que inclusive tá tendo as Olimpíadas agora, ela é titular da seleção. Então foi a primeira etapa, assim, que eu cheguei mais próximo dos atletas, porque eu trabalho com isso, mas eu trabalhava mais de casa, eu faço algumas coberturas ali do estádio, mas com os atletas foi a primeira vez. Então, eu cobri um jogo de seleção lá no Mané Garrincha, acho que tinha 20 mil pessoas, entrevistar as jogadoras, ver como é que é o clima pré-Copa do Mundo, porque o jogo foi no domingo, se eu não me engano, e na segunda-feira as meninas já iam viajar para disputar uma Copa do Mundo, e eu tava assistindo a Copa de casa, então foi uma experiência muito, muito legal. Infelizmente eu não ganhei, né, porque eu cheguei na semifinal, fiquei em terceiro,
Mas faz parte, eu considero como uma experiência muito interessante de vida. E isso mudou bastante também, né, o meu crescimento no próprio Kawai, porque o Kawai era o Aham, patrocinador sim. do reality show e depois na plataforma eu cresci bastante, graças a Deus. Então foi uma experiência assim muito legal que eu levo com muito carinho. Como eu disse, infelizmente eu não ganhei, mas faz parte, né? A gente não consegue ganhar tudo e a gente segue a vida aí. Mas esse suporte de ter sido. é, Você é um comentarista da internet, trabalha com a internet, mas você teve essa experiência de ser repórter do campo, repórter de campo. O repórter de campo ele precisa ter um certo tino, um tino ali para entrevista. O que essa experiência agregou, cara, na sua cabeça para comentar, para falar de futebol? Cara, eu acho que virou uma chave, porque, como você disse, é diferente você tá falando ali em casa e você tá ali vivendo isso em campo, porque eu tive que realmente fazer a cobertura do jogo. Aham. E isso passou no jogo aberto. Como eu disse, eu assisti o programa todo dia e do nada tem uma reportagem minha ali na Uau. televisão. Eu assisti o jogo atrás do gol, fiz as gravações, e aí nós éramos em 4 participantes, né? Porque tinha 8, aí passou mais 4, e aí cada um tinha uma função. E aí eu falei com a torcida e. Cara, é um jogo da seleção brasileira. Tinha gente do Brasil inteiro ali. Tinha gente que tinha viajado 24 horas de ônibus pra estar assistindo o jogo. Uau. Então eu fui procurando essas histórias, como conversei bastante, tirei bastante foto, o pessoal tirou fotos também, foi bem legal. E foi diferente, porque você fazer uma entrevista, eu fiquei um pouco nervoso, claro, mas você fazer uma entrevista, você participar ali da área mista, você participar do jogo, você tá vivendo isso dentro de campo, é totalmente diferente de você tá vivendo de fora, ou então até como um torcedor de você tá ali na arquibancada. Então isso virou uma chave, me fez enxergar de uma maneira diferente toda essa questão do jornalismo, e eu acho que tem sido muito importante para mim desde então, que foi ano passado, né, mas desde então acho que tem sido bem legal assim essa experiência que eu tive e virou uma chave, né, para profissionalizar um pouquinho mais, para você procurar um pouquinho mais, para você trabalhar, para você chegar lá, porque realmente é um mundo diferente, é muito legal. E quem sabe a gente não tem outra oportunidade, né? Ah, com certeza, com certeza. Acho que a partir do momento que uma porta já foi aberta, fica um espaço, né? E você tá lidando com futebol todo dia, né? Então, pode aparecer uma próxima oportunidade, mas só essa experiência eu acho que já agrega Agrega, bastante. agrega demais, como você disse, porque, igual eu falei agora há pouco também, é um público diferente, é uma visibilidade diferente. Você vê as pessoas, a mobilização que foi feita, que eu tava participando de um reality show, mas tá parecendo que eu tava, sei lá, no Big Brother, porque Aham, meu bairro, minha cidade, família, tava todo mundo mobilizado ali o dia inteiro votando, né? Porque tinha uma etapa do reality que era de votação do público. certo. E então tava todo mundo ali, por exemplo, se fosse na época, se a gente estivesse conversando aqui, tava todo mundo da minha família, todo mundo da cidade votando, então foi um movimento bem legal e foi muito prazeroso assim fazer essa participação. E é interessante que é um lance de um reality show de jornalismo, né? Eu não me lembro de ter sido feito isso anteriormente, não, né? Olha, eu também não lembro, eu acho que foi o único, né, que foi do Jogo Aberto e do Kawai, que como eu disse, teve a primeira edição, eu participei da segunda. De reality show, assim, de jornalismo, é muito difícil, porque muita gente... É um caminho difícil para você chegar, né, nessas grandes emissoras, para você fazer essas transmissões. De reality show, assim, eu também não me recordo de outro. A gente sabe que a televisão ela é um canhão, né, cara? É um canhão. Assim, apesar da internet ter ganhado um espaço assim enorme, eu costumo brincar que quando a gente entra num restaurante meio-dia, com certeza vai ser um programa de esporte que vai Sim. estar passando lá. Então você tem essa visibilidade. De manhã, quando você vai no consultório da clínica, você pode ter certeza que você vai ver uma loira falando com um papagaio. Então rola muito isso. Uhum. Então você sabe que a TV é um canhão. E o que essa visibilidade dentro do reality show agregou pro seu canal, cara? Olha, o meu canal, assim que eu saí durante eu tava participando também, ele teve um crescimento muito rápido. O próprio Kawai, ele teve um crescimento meteórico, porque eles divulgam mais e você tá ali na televisão, igual você disse, você vai em qualquer lugar, tá passando algum programa esportivo, tá alguma coisa da televisão ali, da internet é muito difícil, né, de que isso aconteça. Então eu tive um crescimento muito bom, tanto no YouTube, tanto no próprio Kawai, porque eu já trabalhava com o Kawai há cerca de um ano, quando eu participei desse reality show. Então, esse crescimento, assim, ele foi muito bom, realmente ganhei muitos inscritos, ganhei muitos seguidores também, porque foi muito importante, e de lá pra cá só cresceu, né, porque o pessoal... Muita gente que veio ficou, muita gente conheceu o canal de uma maneira nova, não conhecia, então o pessoal passou a acompanhar bem mais depois desse programa, trouxe uma credibilidade, porque como você falou, a televisão é realmente diferente, então trouxe uma credibilidade, o pessoal acompanhou e falou, pô, tava na televisão, né, tá trazendo a informação aqui pra gente, então cresceu assim bastante.
Pô, que legal. Álvaro, até falando sobre o canal, sobre o lance de falar de futebol na internet, a gente atualmente aqui, a gente está no Papo Cultura, a gente tem uma oportunidade de falar com as pessoas de de várias áreas, né? De várias áreas. A gente fala com artista aqui da parte musical, a gente já falou com artistas da parte gráfica, e falar agora sobre um comentarista ter a oportunidade de falar sobre um comentarista de futebol abre vários leques aqui na cabeça da gente, né? Porque a gente sabe que aqui nós estamos localizados em Carapicuíba. Em Carapicuíba. Então, uma cidade periférica. A gente sabe que aqui ações na cultura tá começando a partir de agora. Então, a gente tem possibilidades, né, para falar. E até falando sobre esse momento, você viveu dois momentos assim que é bem interessante. Primeiro momento de se expor na internet para falar sobre futebol, e ter um resultado em relação a isso, e depois essa oportunidade dentro da internet te alçar para falar sobre para TV. Pra TV. E isso pra gente que é aí de Carapicuíba é muito interessante. Qual foi a resposta dos parentes, da galera aqui de Carapicuíba em relação a essa experiência? Primeiro do canal, primeiro do. Pô, saber que tem um São Paulino lá falando sobre o São Paulo na internet, e depois saber que, pô, olha que legal, ele tá participando de um reality show na TV, pô, agora num ramo eu não digo mais difícil, mas mais desafiador em relação ao que você estava fazendo. Qual que foi a resposta da galera da cidade em relação a isso? Olha, a primeira foram respostas diferentes, né? A resposta do canal e a resposta dessa questão da televisão foram respostas diferentes. Do canal, ele foi durante muito tempo, mas ele foi um crescimento gradativo ali, principalmente com a família, até porque foi uma questão nova, né? Meu pai e minha mãe, por exemplo, não iria imaginar que o filho dele fosse virar youtuber. Eles queriam que ele fosse advogado, alguma outra. Então, teve essa questão da resposta, mas aí conforme vai crescendo, você vai vendo números, você vai vendo que pode virar o seu trabalho, tanto que depois eu saí do meu estágio e fiquei só com esse trabalho, e você vê que realmente pode dar certo. É uma resposta que você vai conquistando, tanto do público aqui de Carapicuíba, porque às vezes você encontra alguém na rua, ou no próprio estádio, quando você vai no Morumbi, mas a resposta da televisão, ela foi assim, acho que não tem nem comparação, porque foi muito diferente. Porque eu lembro que quando eu estava no processo seletivo, eu participei de umas 4 fases, 5 fases. E o processo inicial desse processo seletivo era o quê? Tinha que mandar um vídeo, tinha que se inscrever, fazer um formulário, como é que era? Era assim, você tinha que mandar um vídeo de acho que 1 minuto, não lembro mais ou menos isso, né? De 1 minuto dizendo por que você tinha que ser o novo repórter do Jogo Aberto e cobrir a seleção na Copa do Mundo. Uau! Aí eu fiz um vídeo, aí você posta esse vídeo, você tem que postar com a hashtag você posta no Kawaii, você tem que postar com a hashtag lá do programa, da participação do reality, e depois você tinha um questionário que chegava no seu e-mail, porque você coloca seu telefone e tal, aí chegava um questionário que era 1 minuto, 1 minuto e meio, eu acho, com várias perguntas aleatórias sobre futebol. E aí você tinha que responder o maior número que você conseguisse, e aí eu não sei essa parte das respostas eu não sei o quanto influenciou. Depois eu até perguntei pro pessoal da produção, que foi mais a questão do vídeo mesmo, né, que eles gostaram e me chamaram. Então essa foi a primeira fase. Aí eu mandei o vídeo, postei o vídeo, e aí eles me pré-selecionaram. Aí depois, eu lembro que eles me mandaram mensagem no WhatsApp, mas passou alguns dias, assim, uns 4 dias, não lembro agora exatamente. Passou uns 4 dias, eles me mandaram mensagem no WhatsApp dizendo que eles estavam pré-selecionando algumas pessoas, se eles poderiam marcar uma reunião por vídeo para me conhecer melhor, para conversar um pouquinho mais comigo. Na época eu achei até que fosse alguma zoeira, porque eu falei, pô, o pessoal do Jogo Aberto não vai entrar em contato comigo assim, do nada, no WhatsApp, né? Mas aí conversei, aí eu tive essa primeira reunião, e eles perguntaram sobre mim, sobre o meu trabalho, perguntaram de novo por que eu mereceria ser um novo repórter, fizeram várias questões sobre futebol, e aí eles desligaram e falaram, a gente vai entrar em contato, como se fosse uma entrevista de emprego, assim, sabe? Aí, essa foi a segunda fase, aí eu fui pré-selecionado, eles estavam pré-selecionando, aí eu fui pré-selecionado. Aí depois você mandava algumas fotos, marcava uma outra reunião, só que aí você marcava, tiveram mais 2 reuniões, uma para você acertar alguns detalhes e uma outra reunião com a equipe do programa, com a equipe do Jogo Aberto, eram umas 5 pessoas, tinha produtor, tinha todo mundo ali. E aí, era um outro tipo de entrevista, e aí eles queriam assuntos específicos sobre o futebol feminino, sobre a Copa do Mundo, sobre a seleção, sabe? E aí teve essa outra conversa, e aí que eu fui selecionado. Só que, quando eu fui selecionado, as outras vagas ainda estavam abertas.
Então eles disseram, olha, daqui a uma semana ainda, você fica ansioso pra caramba, né? Porque você quer participar, você quer estar ali. sem dúvida, né? E aí eles falaram, olha, daqui a uma semana, eu lembro bem dessa data que eles falaram, olha, quando for sexta-feira que vem, às 14 horas a gente vai ter uma reunião com todo mundo, mas enquanto isso vai estudando bastante a seleção, vai estudando a Copa do Mundo, se estuda tudo sobre o futebol feminino, porque a gente vai falar muito sobre isso. Então nesse período eu fiquei estudando bastante, e aí entra a questão da resposta, por quê? Eu assisto o programa todo dia. E eu tava assistindo justamente no dia, que era sexta-feira, a gente ia ter reunião às 14, e só que eu tive que trabalhar. Aí eu fui gravando ali e tal. E aí, do nada, meu celular começou um monte de ligação, um monte de mensagem. O pessoal, como assim? Você tá na televisão, você tá aparecendo no Jogo Aberto? E eu não sabia, porque eu tava assistindo o programa, só que eu parei pra ir trabalhar. E aí eles postaram meio que de surpresa, né? E então aí foi aí que começou a ter toda essa repercussão. O pessoal do meu bairro, eu moro no Jardim Gopiúva, me abraçou bastante. O pessoal votou muito, fez campanha. O pessoal de Carapicuíba me ajudou muito, né? Legal. Porque eu via assim nas postagens, eu saía nas páginas do Jogo Aberto, dos comentaristas, o Denilson Show fez uma publicação. E aí eu vi o pessoal comentando, é de Carapicuíba eu vou votar. Às vezes eu não conhecia, mas o pessoal se identificou. Um morador de Carapicuíba, como você disse, uma cidade periférica. Você vê alguém nesse patamar, você imagina, eu posso chegar também. Esse cara chegou, eu posso chegar lá também. Então esse apoio que eu tive do meu bairro, da minha família, de todo mundo, foi muito importante, e essa resposta foi muito diferente, porque, como eu disse, a televisão, ela tem um público, assim, um pouco mais, muito mais abrangente, na verdade, e aí essa resposta foi muito legal, porque todo mundo me apoiou muito, eu passei dessa primeira fase depois, que foi já no programa, né, já participando do reality show, então essa resposta que teve não só do pessoal que me conhece, mas do povo aqui de Carapicuíba foi muito legal. Eu vi nas redes sociais as páginas postando, olha, o morador de Carapicuíba tá participando do programa, e aí o pessoal comentava, compartilhava, foi realmente um movimento, assim, né, para que eu pudesse ganhar. Legal. O Álvaro, até falando sobre o lance do canal do Alemão, é canal do Alemão mesmo, né? É Alemão SPFC com a Alemão SP? FC, do São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube, SPFC. Até falando sobre a ação, a gente fala de um programa onde ele só foi possível graças às leis de incentivo, né? E a gente vê que é muito importante isso porque a gente consegue ver várias pessoas de vários segmentos tendo voz, né? E você fez recentemente um projeto, né? Dentro do seu canal. Gostaria que você explicasse como é que funcionou esse projeto e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Você bem disse, né, que é você dar voz, você dar oportunidade. E essa lei, que foi a Lei Paulo Gustavo, pode falar o nome, né? Pode, claro, né? Aqui pode. A Lei Paulo Gustavo foi um incentivo muito grande, não só para mim, mas muita gente aqui de Carapicuíba que quer ter esse incentivo, que quer participar de vários nichos que a gente viu, não só sobre futebol, né, que eu acompanhei alguns, mas sobre todas as partes da cultura. Então essa lei foi muito importante, foi um incentivo muito bom. Eu tive essa participação no canal, eu gravei 4 episódios com 4 pessoas diferentes debatendo sobre futebol. Aí eu chamei um professor de educação física, chamei outras 3 pessoas que trabalham também na internet. Aí eu disse, como a internet... A gente conversou um pouquinho sobre como a internet pode influenciar na sua vida, como o futebol pode influenciar na educação. Então foram 4 episódios assim bem legais, cada um tem 25 minutos. A gente falou sobre tudo, né? Eu gravei no mês passado, né? Então na época tava tendo Copa América, Eurocopa, os próprios campeonatos aqui do futebol brasileiro. Então a gente debateu sobre tudo isso. A gente sabe que não... Eu sou São Paulino, mas eu chamei corintiano, chamei palmeirense. Sim. Então, como você bem disse, todo mundo tem um time, se não tiver é até um pouquinho mais estranho, né? Mas isso foi bem legal porque a gente abrangiu tudo isso, né? A gente falava não só sendo clubista, mas a gente como jornalista mesmo falando sobre tudo isso. Então essa lei ajudou bastante, trouxe, né, esse incentivo para o meu canal e para muitas outras pessoas para que pudessem iniciar ou então continuar o seu trabalho aqui com a cultura aqui em Carapicuíba. E até falando sobre esse projeto que você fez, até para aguçar a curiosidade da galera para ir lá conferir sobre o trabalho que foi feito, o primeiro episódio é sobre alguém da área da educação física, né? Hoje a gente sabe que o esporte, o futebol, ele é muito físico, né? A gente sabe que hoje o jogador é monitorado vários parâmetros para que ele tenha um rendimento. Por que você escolheu um profissional de educação física para abrir esse lance Olha, eu escolhi porque ele dá aula para crianças de 4 a 6 anos. Então eu queria iniciar esse desenvolvimento sobre como o esporte e o futebol em si, porque é o assunto geral do canal, como ele pode influenciar na educação das crianças e depois, porque é uma questão que você bem disse dessa parte física, mas é uma questão de amor aqui do povo brasileiro. Todo mundo, toda criancinha, todo menininho ali gosta de jogar bola, gosta de participar com as amizades. E isso é muito importante para você se desenvolver
trazer até numa sociedade, às vezes a criança é um pouquinho tímida, mas jogando bola ali ela se solta, você trazer um instinto de liderança para algum deles, todo time tem um capitão, então às vezes tem aquele garotinho ali que vai falar mais com o próprio time, com o juiz, com o adversário. Então eu trouxe isso porque eu achava muito importante a gente pegar desde o começo, desde quando você é jovem ali, essa inicialização, não só no futebol, mas participando também do esporte, que ajuda muito, né? Ajuda no desenvolvimento da criança, ajuda na parte física, ajuda você a praticar um esporte. Então eu quis pegar desde o começo justamente para ter esse início, literalmente, ali, falando sobre o futebol e falando sobre como o esporte pode ajudar bastante as crianças aqui, como pode mudar de vida. A gente pega muitas entrevistas de jogadores que eles falam, vim de periferia e hoje eu consegui vencer. Então que isso sirva de exemplo para muita gente que pode estar assistindo, né, que ele conseguiu, então você também pode conseguir. Então eu quis trazer esse exemplo, quis trazer essa inicialização, sabe, para o pessoal ir se identificando aos poucos durante os episódios. Que interessante. Até falar que todo menino tem vontade de ser jogador de futebol, isso é verdade, né? Por mais que você seja perna de pau igual eu, teve um dia que eu tive vontade de ser jogador de futebol. Acabou nos 3 primeiros anos. Já ficou bem claro isso pra mim. Mas o lance de toda criança, o futebol ser um agente de transformação na vida da criança, recentemente não, alguns anos atrás eu escutei um podcast do Zé Roberto, inclusive ele falou a importância da base na vida dele, né? Porque a base ele tem esse poder de transformador. E quando você pega um bom profissional que vai tratar a criança não como um objeto assim, mas tratar o futebol como agente de transformação é muito importante, porque o futebol hoje é um esporte completo. Por quê? Porque hoje o bom atleta ele precisa ter uma boa cabeça. Ele precisa saber se posicionar e ele precisa estar com o físico em ordem. E nesse primeiro episódio aí que você debateu sobre futebol, sobre a inserção da criança no futebol e o futebol como agente de transformação, o que foi de legal desse papo que você tirou? Que você fala, caramba, o ouvinte, eu fui com uma expectativa e na conversa eu tive um feedback diferente do que eu esperava. Foi justamente essa questão da base, né? Que hoje, eu acho muito legal também essa parte mental, mas hoje é muito importante que, por exemplo, os clubes façam isso desde cedo com a garotada, que é incentivar a criança ao estudo. A gente falou sobre um projeto que tinha aqui em Carapicuíba, que era o projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Legal. Então, às vezes, tinha muita garotada que ia pra escola só pra jogar bola, mas não queria estudar. Mas se você não tirasse uma boa nota, você não jogava. Então, você tinha que ter umas boas notas ali. Então, isso incentivava em muitas partes. E hoje a gente vê os clubes, por exemplo, o Botafogo tá com planejamento, eu não sei dizer se já iniciou, mas com planejamento de que todos os alunos tenham aula de inglês também. Então isso é muito importante. Nem todo mundo, a gente sabe que nem todo mundo vai virar um jogador profissional, mas isso é muito importante para a formação, para a criação, não só como um atleta, mas também para muitas pessoas dentro dessa sociedade. Então esse feedback que eu tive de estudar e trazer também essas informações no canal sobre essas coisas que os clubes vêm fazendo com as categorias de base, que é você levar o garoto para a escola, você socializar o garoto ali, você dar aula de inglês, você dar da questão das aulas para todo mundo ali, eu achei muito interessante e eu acho que isso tem que ser feito cada vez mais, porque como eu disse, nem todo mundo vai se tornar um atleta profissional, mas ele pode sair dali uma pessoa estudada, uma pessoa melhor, uma pessoa que tenha algum outro campo. O futebol não deu certo, mas aqui eu tive uma oportunidade, eu tive uma mudança, que eu posso ir para esse caminho, eu posso trabalhar com futebol de uma outra forma, eu posso trabalhar na direção do clube, posso trabalhar no scout, posso trabalhar de alguma outra forma. Então isso é muito importante para que os garotos tenham outros caminhos, caso não dê certo, obviamente todo mundo quer ser o jogador de futebol, mas a gente sabe que infelizmente nem todo mundo consegue. Então essa questão dos clubes trabalhando desde pequeno, a questão da base, a questão dos estudos dos garotos eu achei muito interessante. Legal. E o legal desse documentário, que inclusive depois que terminar a entrevista aqui eu vou querer assistir lá até para dar uma conferida, você falou que ocorreu num campeonato, ocorreu no momento que estava rolando a Copa América, né? Então, é um assunto que eu acho que quando a gente fala de futebol, tá muito em voga e a gente precisa falar. Porque se eu falar alguns nomes aqui, a galera vai entender do que eu tô falando. Pô, se eu falar de Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, eu falo de uma seleção que tinha capacidade técnica absurda. E a formação dos caras realmente... Era uma época que o futebol brasileiro era uma referência na forma de jogar futebol. Tanto é que se você vê a entrevista, por exemplo, do Zidane, ele fala que o melhor jogador que ele já jogou na vida é um brasileiro. Então você tem essa característica do futebol brasileiro de ser um futebol competitivo.
Hoje a gente vive uma fase que não é mais assim. E até nessa percepção sua como comentarista, você deve falar isso no canal. Gostaria que você até passasse assim para quem tá nos assistindo. Cara, o que tá acontecendo com a seleção brasileira, hein, mano? Olha, a seleção está passando por um momento muito complicado, você bem disse, dessa geração aí, e não só essa, algumas outras anteriores, né, que fizeram muito sucesso, que ganharam muitos títulos. A seleção está passando por um momento muito complicado. Já faz muito tempo que a gente está passando por mais alguns vexames do que algumas vitórias. A Copa América, acredito que tenha sido mais um disso. Eu, para fazer a cobertura dos jogos, eu acompanhava entrevistas de pessoas dos outros países. E aí eu via que esse respeito que você bem disse do Zidane, considerar o melhor jogador um brasileiro, e muitos outros ter esse respeito pelo futebol brasileiro, não só nessa Copa América, mas de um tempo para cá, não tá tendo tanto respeito, né? A galera falando, olha, os uruguaios, os colombianos que enfrentaram o Brasil na Copa América falaram, olha, essa seleção brasileira não amedronta mais ninguém, essa seleção brasileira não dá mais aquele respeito que eles tinham. Eu não sei se desde o 7-1 isso influenciou muito, né? Porque foi um baque muito grande. Você imaginar uma seleção brasileira jogando uma Copa em casa, tomar 7 numa semifinal. A gente não tem mais os mesmos jogadores com as mesmas qualidades, né? Se a gente pegar essa seleção que você falou de Rivaldo, de Ronaldo, de Gaúcho, de tantos outros craques, hoje a gente não tem mais esses jogadores. Às vezes eu converso muito com pessoas mais velhas e as pessoas falam, olha, até quem não gostava de futebol, quem não acompanhava, quando tinha jogo da seleção brasileira, a gente parava para assistir e a gente conhecia os jogadores. Por mais que você não assistisse o jogo, você sabia que aquele era o Romário, que aquele era o Edmundo, que aquele era o Ronaldinho Gaúcho. Hoje eu acho que perdeu um pouquinho dessa identificação com os torcedores por conta dessa seleção que não vem representando e já faz muito tempo. A Copa América foi um exemplo disso. As eliminatórias para a Copa, o Brasil eu acredito que vai classificar, até porque todo mundo praticamente que está disputando vá, mas não é o mesmo desempenho que a seleção está tendo. Eu não sei sinceramente, não sei o que vem faltando para não só essa geração, mas de algumas anteriores também, que tá difícil. Tá? Você abordou um ponto assim que pro brasileiro é muito sensível, esse ponto que você abordou. Eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente conversava com a galera que viu Pelé, que viu o Pepe, né, o Coutinho, que viu esses caras que são verdadeiras entidades da seleção brasileira, a gente se falava muito sobre o maracanaço, né? Que o Brasil perdeu dentro de casa. Só que dessa vez, eu sinto que como seleção parece que não teve um gosto tão amargo na mudança de mentalidade quando a gente fala do 7-1. Porque o 7-1 é com certeza o maior vexame de uma seleção dentro de casa, jogando do jeito que jogou. Uma seleção apagada, que nada que os caras faziam dava certo. Então a gente considera que o posicionamento. Muito se fala sobre o fracasso do Brasil, mas a gente fala muito pouco sobre o posicionamento da Alemanha, que foi correto, né? Os caras entraram, fizeram um uniforme para fazer identificação com a torcida, que é baseado com o uniforme do Flamengo, fizeram várias coisas. Mas você acha que você apontou o lance do 7-1. Esse problema do 7-1 não trouxe um ar fresco na mentalidade? A gente continua jogando futebol do mesmo jeito que veio o 7-1. A gente pode tomar um novo 7-1 aí, sei lá, de repente, cara. Olha, do jeito que a seleção brasileira tá, eu não duvidaria, porque tem bons jogadores, você pode citar muitos bons jogadores, tirando o Neymar, tanto que ele não participou dessa última Copa, mas é diferente dessa geração que você citou, por exemplo, de craques, de ter realmente jogadores que decidiam. Você tinha 4, 5 ali que eram jogadores que decidiam. Você olhava para os caras, a qualquer momento ele pode decidir. Um 7-1 é muito difícil, né? Você não vê todo dia, mas é realmente muito complicado falar da seleção brasileira neste momento, porque parece que qualquer momento pode surgir uma situação nova. Tentaram agora, por exemplo, trazer um treinador estrangeiro. E o cara, vou dizer o português aqui, que ele desdenhou da seleção, que era o Ancelotti, que está lá no Real Madrid. Ele praticamente enrolou a seleção, falou, olha, eu tenho um contrato, eu vou cumprir, se vocês quiserem, beleza. E aí a seleção segurou ali, trouxe um treinador interino, que foi o Fernando Diniz, que na época ele era técnico do Fluminense e da seleção brasileira. Então você vê que a seleção foi meio que se perdendo, foi perdendo essa identidade com o povo brasileiro e foi meio que se perdendo nesse caminho, porque você tentar trazer uma filosofia que seria um primeiro treinador estrangeiro da história, depois você colocar um treinador interino, aí você traz agora o Dorival Júnior, que já havia algumas críticas ao trabalho dele também, ele trabalhava no São Paulo, e agora
tá trabalhando na seleção. Então essa perca de identidade, não só da seleção, mas lá dentro mesmo, né, não só nos bastidores, mas com os jogadores e trazendo pra gente aqui, tá muito difícil. Um 7-1 é um placar muito expressivo, né? A gente não vai duvidar, porque aconteceu uma vez, a Alemanha teve o papel correto, igual você bem disse, tentou trazer um pouquinho mais dessa identidade. Eu vi uma entrevista depois muito interessante que o jogo virou 5-0 no primeiro tempo. Sim, sim. E o treinador da Alemanha disse, olha, se vocês ficarem fazendo gracinha, se vocês ficarem desdenhando do Brasil, quem fizer isso não vai jogar a final. Então você vê uma mudança, uma diferença de mentalidade muito grande entre os jogadores. Porque, não falando só dos jogadores brasileiros, mas você vira uma semifinal ganhando de 5-0, você poderia dar uma carretilha, tentar brincar com o adversário, tentar menosprezar o adversário, e você viu que a Alemanha foi mais pra cima para tentar fazer mais gols ali no Brasil. Então essa mentalidade deles eu achei muito bacana. Não sei se poderia trazer aqui pro futebol brasileiro que dá certo, mas essa questão do mental teria que mudar aqui no futebol brasileiro para que a seleção possa, quem sabe, voltar a ser o que era antigamente. Ainda falando sobre futebol, sobre o futebol da seleção, eu sei que hoje esse distanciamento que o torcedor tem com a seleção é muito grande, né? Muito grande. Eu vejo comentaristas renomados falando sem ter desdém nenhum, sem medo nenhum, falando que enquanto estava jogando o jogo da seleção, eles foram dormir, não assistiram. Não, porque a seleção realmente não empolga mais ninguém, não tem identificação. Anteriormente, quando tinha jogo da seleção brasileira, você via nos bares a seleção passando, você via a galera se reunindo para fazer um churrasco. Hoje você não vê essa mentalidade. Mas eu sei que, só que em contrapartida, a gente tem um crescimento muito grande do amor da galera pelo clube. Então, por exemplo, hoje a gente tem as lojas oficiais dos times que a gente encontra em tudo quanto é que é canto. Você acha que a seleção brasileira é reflexo do nosso futebol, que caiu a qualidade, ou esse distanciamento da seleção brasileira em relação ao futebol nacional se distanciou muito, que parece um clube separado? O que você acha? Qual que é a análise que você faz aí? Eu acho que esse distanciamento ajudou bastante, porque você bem disse que antigamente o pessoal juntava nos bares, juntava em casa para assistir o jogo da seleção. Eu não assisti a Copa, porque eu tinha 4 anos, a Copa de 2002, que foi no Japão. Sim. Mas todo mundo que eu conversei, acho que você pode dizer também, que o pessoal dizia que era bem legal, porque o jogo era de madrugada e o pessoal se juntava em casa, pintava as ruas, ia, não sei se em bar, mas já teve gente falando, pô, é o jogo da seleção, o jogo de Copa do Mundo. Por mais que o jogo era lá no Japão, um horário, mas aqui era de madrugada, o pessoal se juntava para assistir. E hoje falta um pouquinho disso. Você vê a Copa do Mundo, às vezes não tá no mesmo clima. Você vê um jogo da seleção, o pessoal não tá mais... Não sei se esse distanciamento do futebol brasileiro, porque você pode até me corrigir se eu estiver enganado, que antigamente tinham mais jogadores jogando aqui no Brasil na seleção e hoje tem um pouquinho menos. Então não sei se isso traz um pouquinho mais de distanciamento. Você pega a seleção, às vezes não tem um jogador de um clube, a torcida pode não se identificar. Tem mais jogadores de fora, mais jogadores desconhecidos. Às vezes o jogador joga num segundo escalão, que eu vi que foi alvo de muitas críticas. Às vezes o cara joga, sei lá, no Aston Villa, que é um time que não é de tanta tradição no futebol inglês, que o pessoal não vai conhecer. Então isso traz um pouquinho de distanciamento, diferente de se fosse um jogador do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, por exemplo. Então, isso trouxe essa diferença e mudou muito, muito rápido, porque nessa Copa de 2002 as ruas eram pintadas, tinha um enfeite, o pessoal se juntava, fazia churrasco. E hoje, na Copa do Mundo, você ainda vê isso, mas é um clima diferente, né? Eu vou fazer uma provocação aqui. A gente teve recentemente na Copa de 2014 no Brasil, a gente ainda teve aquela atitude de ser o melhor futebol, né? Eu lembro que os caras iam pra concentração tocando pagode. Eu lembro que teve até um ato emblemático que a galera da imprensa falou bastante em relação à seleção, que tinha repórteres de uma certa emissora que eles tinham acesso fácil à concentração da seleção. Resumindo, era uma bagunça. E aí pro outro lado você tinha a Alemanha, que nos deu 7-1, que os caras foram concentrar na Bahia, se concentraram. Os caras tinham contato com a torcida sim, mas era algo mais profissional para ter mais uma afeição. Mas você tinha aquela atitude ainda com o Brasil e você via um certo narrador que eu gosto bastante, que ele falava, não, só o Brasil é penta. Na época a gente fazia esse comercial, não, só o Brasil é penta. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Você acha que em relação a ser o melhor futebol do mundo, lógico que isso no futebol é complicado você classificar, né? Porque as seleções têm alta e baixa. Mas há quanto tempo, na sua opinião, hein, Álvaro, a gente já não é o melhor futebol do mundo, hein?
Olha, eu acho que desde essa época aí a seleção já tá mudando, porque você hoje, você pega aquela escalação de 2014, você olha assim e fala, não é possível que essa seleção chegou numa semifinal. Porque tinham nomes que não eram unanimidade, você tinha nomes que você olhava assim, não eram jogadores que poderiam decidir uma Copa. Eles podem jogar muito bem por clubes, mas você jogar por clube, você jogar por seleção, representando uma nação, igual você disse que só o Brasil é penta, é muito diferente. Então, já faz algum tempo que outras seleções vêm tomando mais forma do que a seleção brasileira. A gente pode citar que hoje, nem na minha visão, nem na América do Sul, o Brasil é hoje a maior força, porque a Argentina está ganhando praticamente todos os títulos, né? Sim, Foram sim. as duas últimas Copas Sim. Américas, a Copa do Mundo e a finalíssima, né? Que é o campeão da Copa América com a Eurocopa, que eles venceram a Itália. Então, o Brasil perdeu essa força não só no mundo, mas aqui mesmo, né? Na América do Sul, a Argentina ultrapassou a gente vê as seleções europeias crescendo cada vez mais. Eu gosto de citar a Inglaterra, que apesar de não ter um título, é uma seleção que é muito forte. A Espanha acabou de ganhar a Eurocopa. Foi a Espanha que foi campeã, né? Que fugiu aqui Isso. da Eurocopa. Jogando um futebol, assim, que eles estavam trazendo daquele futebol do tic-tac, que eles jogaram muita bola. Então, outras seleções vêm tomando... Hoje eu escuto muito uma expressão que é não tem mais bobo no futebol. Não sei se isso influenciou também na seleção brasileira, mas perdeu espaço já de uns anos para cá, porque você tem um desempenho fraco na Copa América. Você tem um desempenho nas duas últimas Copas do Mundo que a gente caiu só nas quartas de final. A gente nem chegou entre as melhores seleções. Você tem o pior desempenho da história nas eliminatórias. Então já vem de um tempo que a seleção brasileira já não é mais esse espelho, que já não tem mais esse respeito entre as seleções, entre as outras torcidas. Não, legal. Ô Álvaro, até se para acompanhar esse documentário que você fez de uma forma bem abrangente, falando de futebol, comentando e debatendo com outras pessoas de outro time, abrindo um leque diferente no seu canal, como é que eu faço para achar esse é um mini doc, né? Um Sim, mini sim. doc que você fez com 4 episódios. Como é que eu consigo achar esse conteúdo no seu canal? Olha, ele já tá fixado na página inicial. Quando você procurar meu canal lá do Alemão SPFC, vai ter uma playlist que eu deixei os 4 episódios separados. Então tem lá o episódio do 1 até o 4, que aí eu fiz um nome, é o projeto Debate sobre Futebol com Convidados. E aí já tá lá logo que aparece assim, você abre o canal Alemão SPFC, já vai ter... Mas a gente pode disponibilizar o link também, se Legal, legal. vocês Então eu vou preferirem. procurar Alemão SPFC no YouTube. Isso, E aí exatamente. eu vou lá na aba, já vai ter separado lá debate com convidados, Isso. que aí eu consigo achar o seu conteúdo, que vai ter um conteúdo geral e abrangente. E em determinados momentos ele até comentou e falou sobre a seleção e falou sobre futebol de uma forma geral. Eu queria de verdade agradecer você pela disponibilidade de estar aqui com a gente, debatendo e falando sobre futebol. A gente sabe que futebol é uma paixão do brasileiro. E ter você aqui falando com a gente aqui de Carapicuíba, pô, pra gente, Álvaro, de verdade, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande conversar com alguém da cidade, conversar e falar a respeito de um assunto que é tão apaixonante sobre o futebol. E eu queria fechar com uma pergunta antes de você dar suas redes sociais, antes Uhum. de a gente falar sobre até o próprio conteúdo do seu documentário. O que é pra você, Álvaro, essa paixão de falar sobre futebol, cara? Qual que é a satisfação que essa hoje já é a sua profissão? O que isso te traz? Lembrando desde o começo, desde a trajetória lá do começo lá do YouTube, que venceu a timidez, depois teve a oportunidade de ir para repórter de campo e hoje continuar falando sobre algo que é uma paixão do brasileiro. Cara, o que isso traz de satisfação para você? Cara, é a melhor sensação do mundo. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim que quando você trabalha com o que você gosta, você em tese não precisa trabalhar, porque é uma coisa que você já faria. E eu tenho essa sensação, porque futebol é algo que eu falo igual você me encontrar na rua, a gente vai falar um pouquinho sobre futebol. Então, você transformar isso em trabalho é a melhor sensação que pode acontecer, porque, como eu disse, o futebol, quando eu não tô assistindo, eu tô jogando, quando eu não tô jogando, eu tô procurando videogame, tô jogando videogame, tô procurando notícias para eu gravo um vídeo e já quero gravar outro. Então, é a melhor sensação você poder trabalhar com aquilo que você ama, você poder fazer todos os dias, se levantar ali e fazer conversar sobre futebol com outras pessoas. Então, realmente é algo assim único na vida de quem gosta. É uma sensação assim realmente indescritível. Legal. Ó, Álvaro, eu sou um leitor compulsivo, né? Eu gosto de ler sobre os mais determinados assuntos. E eu lembro de um livro que eu li sobre futebol,
que era sensacional, que era um livro, se eu não me engano, do Leandro Narlock, que falava o guia politicamente incorreto da história do futebol. Um livraço, cara, um livraço que contava a história da Copa de 70, falava sobre o Brasil anterior, falava sobre alguns jogadores que tinham uma mística. E aqui no nosso programa Papo Cultura, a gente gosta muito de deixar uma trilha cultural, porque a gente sabe que futebol é um mundo apaixonante, né, cara? Tem livro, tem documentário, tem filme. Cara, e até falando sobre futebol, como você é alguém envolvido no futebol, que estuda, trabalha sobre isso, eu gostaria que você deixasse algumas indicações. Pode ser um documentário, pode ser um livro, pode ser algum filme sobre futebol ou algo que você está lendo que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes. Cara, eu tô vendo uma série que é justamente sobre a última Copa, que eu achei muito legal, que é você acompanhar, que a Copa, como você disse, sobre a Alemanha, sobre essa questão do profissionalismo, ela tem que ser, os jogadores têm que estar focados ali, não pode ser, igual você disse, uma bagunça que qualquer um pode ter acesso. Eu tô assistindo uma série que chama Capitães da Copa, acho que alguma coisa assim, que traz todos esses bastidores, né, que tá saindo agora, a Copa foi em 2022, dessa última Copa, que ela é muito interessante para quem gosta de futebol, para quem gosta dos bastidores, acompanhar ali como os jogadores estão um dia antes do jogo, como eles estão mentalmente, ou eles estão mais tranquilos no almoço ali, traz toda essa questão dos bastidores, de como os jogadores se sentem pré e pós-jogo, eles trazem o vestiário, então isso é muito interessante, eu tô acompanhando bastante, eu acho muito legal para quem gosta de futebol e gosta desses bastidores, poder acompanhar. Legal. Ô Álvaro, eu quero agradecer demais a sua presença. Você gostou de participar, primeiramente? Demais, foi bem legal, muito obrigado. Legal, legal. A gente quer agradecer demais a sua predisposição de estar aqui, falando aqui sobre futebol. E tem uma curiosidade legal aqui, para achar o seu canal, como é que eu faço? Como é que eu vou lá? Olha, no YouTube você pode colocar lá Alemão SPFC, né? De SPFC de São Paulo Futebol Clube. Eu trabalho também no TikTok e no Kawaii, lá é só alemão. Você pode procurar também, que a gente tem lá juntando as plataformas também, além do YouTube, mais de 100 mil seguidores. E se quiser acompanhar no Instagram também, é Alemão SPFC também da mesma forma. Alemão SPFC. Isso. Então vai lá, procura o trabalho do Alemão, que fala sobre futebol, fala sobre São Paulo, fala sobre futebol de uma forma geral. Deu pra ver aqui na entrevista, aqui pelo conteúdo, pelo jeito que ele fala, que o cara realmente manja muito de futebol. Diferente desse apresentador aqui, que não sabe muito sobre o futebol, mas gosta e vai acompanhar o seu canal. Muito obrigado. Ô, Álvaro, eu quero agradecer demais a sua presença e dizer que foi muito emblemático a sua participação aqui. Por quê? Porque hoje nós fechamos a série com 16 episódios da primeira temporada do Papo Cultura. Legal. E você tá fechando isso daqui. Cara, pra gente foi assim, foi fruto de muito trabalho aqui. A gente optou inicialmente por fazer um formato gravado, então a gente teve a oportunidade de conversar com diversas pessoas, cara, de diversas culturas. E pra gente é um trabalho muito legal. Por quê? Porque a gente tá fazendo o que a gente gosta e diretamente de Carapicuíba, aqui, falando aqui do estúdio TV Like Live, que cedeu espaço aqui pra gente estar falando. A gente veio também de uma lei de incentivo, que é a Paulo Gustavo, que inclusive propiciou que a gente tivesse essa oportunidade de falar sobre cultura, falar sobre os nossos projetos, falar sobre a nossa intenção. E é muito legal saber que a internet ela tem esse poder de propagação. Sim. De chegar na vida das pessoas, de chegar nos corações. E a sua história, como a história de outras pessoas que passaram aqui pelo nosso programa, é muito parecida com a nossa. Muito parecida com a nossa. E eu, de certa forma, eu quero agradecer demais a todos que participaram aqui do nosso programa. Eu estou muito feliz de ter feito esse projeto. Nós falamos com quadrinista, falamos com artista de rua, falamos com dançarinos. A gente falou com uma galera muito legal aqui. E hoje nós fechamos esse projeto. Eu quero agradecer demais a duas pessoas aqui que possibilitaram com que esse projeto ocorresse. Quero agradecer demais a Paola, o David, que propiciaram, me escolheram como apresentador desse programa. Eu quero agradecer demais. Nós fechamos aqui a temporada aqui do Papo Cultura. Nós esperamos que nós possivelmente, futuramente, consigamos voltar a fazer esse programa. Eu quero agradecer demais a todos vocês que acompanharam, que divulgaram, possibilitaram que esse programa pudesse chegar em outras redes sociais, em outros lugares. A gente está muito feliz de ter feito esse projeto. Nós fechamos aqui o Papo Cultura. Queremos agradecer demais você, Álvaro, que fechou aqui a proposta aqui do nosso programa. A gente quer agradecer demais
quero agradecer a todo mundo que propiciou. Então, o Lê, que produziu também determinado programa, que deu entrevista aqui também. Foi muito legal, foi um programa muito bacana. E hoje nós encerramos a primeira temporada do Papo de Cultura falando sobre algo que nós gostamos. E nós acreditamos também que nós marcamos um golaço aí para falar da cultura, para falar da cultura da nossa cidade. E a gente quer agradecer. Você quer mandar um abraço para alguém? Quer dar mais um recadinho? Fica à vontade aí, cara. Dá um recado para todo mundo aí, curtir e acompanhar todos os episódios, né, do Papo Cultura. Foram 16, né? Isso, 16 episódios. Pô, esse espaço é muito legal pro pessoal da cultura aqui de Carapicuíba. Teve gente aqui de todos os meios, né? Teve dançarino, teve... Então foi bem legal. Então todo mundo acompanha aí todos os episódios. Aí hoje a gente tá encerrando aqui a primeira temporada. Então, isso, primeira temporada. Agradecer a todo mundo, agradecer a você pelo convite, agradecer ao Lê também que me chamou aí para participar, que foi muito legal. E mandar um abraço para todo mundo e dizer para todo mundo assistir, curtir, compartilhar, comentar, que é muito importante também para que alcance mais pessoas, para que quanto mais gente chegar é melhor, né? Então é muito importante que todo mundo tenha aí também esse engajamento com todo esse projeto, que realmente foi um projeto assim espetacular. Vou acompanhar todos os episódios também, foi muito legal participar. Legal. E assim a gente encerra a primeira temporada do Papo Cultura, cerrando as nossas bocas, assim, com aquela certa tensão, esperando uma próxima. Assim como um batedor que bate o pênalti, nós acreditamos que nós fizemos um golaço pela cultura. E nada melhor do que falar de futebol. Nós corremos esse campo, corremos esse gramado para falar de cultura. Cultura de Carapicuíba, essa cidade que nós acreditamos, a cidade que nós moramos. E nós queremos agradecer a todo mundo que participou de alguma forma. E encerramos a primeira temporada do Papo de Cultura. Esse foi o último programa. Nós queremos agradecer a todos. Esse foi o Papo de Cultura, diretamente de Carapicuíba, SP. Vamos dar tchauzinho pra câmera lá. É isso aí. Tchau, gente. Encerra agora o Papo de Cultura, a primeira temporada. Até mais. Valeu, foi muito bom estar com vocês. É isso aí. Mano, obrigado.